Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e você está aqui no meu canal para aprender um pouquinho mais sobre urbanização. Então, na nossa aula de hoje, na nossa videoaula, você vai aprender o que significa urbanização. Não sai daí, porque eu te prometo entregar um bom conteúdo. Valeu? Bom, então simbora para a nossa videoaula. A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade rural, né, para o ambiente urbano, ou seja, ele apresenta, ou ela apresenta aí, o crescimento da população das cidades e o aumento desta em relação aos habitantes da área rural. Bom, então entender mais sobre determinadas ações ou temas da geografia é fundamental para quem deseja, né, se sair bem na prova do Enem. Então, pensando nisso, estou aqui eu fazendo esta videoaula falando sobre o que significa urbanização para você se preparar para a prova do Enem e também outros vestibulares e por que não também nas suas provas aí do ensino fundamental e também do ensino médio. Bom, o que significa urbanização? Eis aí uma interrogação. Bom, lembre-se, urbanização é o processo em que uma região ou um território passam aí por modernizações de suas características, transformando-se de rural para urbano. Por quê? Porque ela não representa apenas o crescimento, né, da população da cidade, mas o aumento desta em relação aos habitantes do campo. Foi claro? Pois bem, logo percebemos que, ou podemos afirmar, com toda certeza, que quando a população urbana, né, de um determinado local cresce em número maior que a do campo, né, está ocorrendo aí o quê? Um processo de urbanização. E no Brasil é considerada, ou seja, urbana, todas as sociedades residentes em cidades ou distrito com mais de 2.000 habitantes. Sim, segundo o IBGE, passou de 2.000 pessoas, 2.000 habitantes, já é uma cidade, o centro urbano, né? Ou seja, uma cidade ou um distrito perante aí o IBGE, que é o órgão oficial. Ou outro sentido para a palavra da urbanização é a implementação de infraestruturas nos espaços das cidades. Quais são os elementos da infraestrutura, professor Oswaldo? Anota aí para não esquecer: energia elétrica, saneamento básico, asfalto, escolas, postos de saúde, hospitais, tudo isso vai refletir na implementação de infraestrutura para ganhar então uma cara de cidade. Urbanização brasileira. Vai anotando aí para não esquecer. Bom, a urbanização brasileira, meu caro aluno, ela teve início no século XX, né? Teve início no século XX a partir do processo de industrialização. O que significa isso? Que esse fator ele foi fundamental para o deslocamento da população rural para a área urbana. A área urbana. É aí que entra o chamado êxodo rural, ou seja, que vai causar inúmeras alterações no modelo agrário exportador para o modelo urbano industrial, ou seja, a fuga do homem do campo rumo à cidade. Mas por que que isso aconteceu, né? A gente vai ver mais para frente. No entanto, com os recursos necessários, estavam na zona urbana naquela época, ou seja, a urbanização brasileira ela vai se dar de maneira desorganizada, né? Ou seja, após metade do século XX, por exemplo, né, o Brasil foi considerado como sendo um país urbano. Isso significa que a industrialização ela trouxe muitos progressos, né, de nível técnico, como por exemplo a introdução, né, do sistema hidráulico de iluminação e também de saneamento básico para as cidades. E mesmo assim, ainda nós temos muitos problemas quanto à questão do saneamento básico. Entretanto, meu caro aluno, ainda vemos, né, atualmente uma alta quantidade de cidades que foram planejadas de maneira desestruturada. O que significa isso? Significa que, com o surgimento de problemas como violência urbana, poluição, por exemplo, enchentes e vários outros, né, fossem provocados aí o crescimento de forma desorganizada ou desestruturadas das cidades brasileiras. Mas não falamos apenas das cidades brasileiras. Para entender o que significa urbanização, precisamos também saber que o processo de urbanização
no mundo começou somente a partir do século XVIII, onde as ofertas de emprego, né, causaram aí o deslocamento das pessoas do campo para a cidade. Isto aconteceu na primeira Revolução Industrial, onde as pessoas fugiram do campo rumo em busca de melhores condições nas cidades, principalmente a partir da primeira Revolução Industrial. E na segunda Revolução Industrial, na metade do século XIX, 15% da população mundial, anotem aí, 15% da população mundial vivia em cidades. E o aumento do setor de serviços e os processos de industrialização, né, se destacavam cada vez mais, ou seja, em todas as áreas urbanas. Então, o crescimento da cidade já nota aí com a segunda revolução industrial que vai fazer com que os serviços, né, o setor de serviços e os processos de industrialização comecem então aí ganhar notoriedade e trazer mais pessoas, porque você já tem um percentual grande, 15% da população mundial já estavam então morando nas grandes cidades, ou nas cidades como por exemplo Londres, Nova York, também Paris. E quais foram os fatores atrativos da urbanização, professor Oswaldo? Bom, temos vários. Anotem aí para não esquecer. Os fatores, né, atrativos são essenciais para entender o que significa a urbanização. Ou seja, eles são aqueles que a urbanização, né, acontece devido ao quê? Devido às condições estruturais que são oferecidas pelos espaços nas cidades, ou perdão, das cidades, né? Ou seja, as cidades oferecem aí estruturas e esse processo que ele é característico dos países desenvolvidos. Sim, porque somente os países desenvolvidos é que vão oferecer tais condições, onde o processo de urbanização ele aconteceu primeiro, né? Então, esses países eles estão ligados ao processo de industrialização e às transformações que foram aí provocadas nas cidades pela indústria. Londres, por exemplo, é um clássico, né, modelo de exemplo onde aí os fatores ou da urbanização aconteceram devido aí às condições estruturais oferecidas às pessoas que lá moravam. Então, nesses países, né, além das transformações urbanas, ocorreu também uma revolução agrícola. Significa o quê? Significa que uma atualização da agropecuária que ao longo da história permitiu o deslocamento, né, a mudança de pessoas do campo para a cidade, especialmente em decorrência da mecanização da agricultura que acabou expulsando este homem para a cidade, né? E principalmente nos países em desenvolvimento, a gente vê muito disso, as pessoas que saíram do campo devido à mecanização e hoje sem emprego são, né, pessoas aí em situação de rua. E a urbanização, para que você entenda, meu caríssimo aluno, ocorreu nos países desenvolvidos, ela foi gradativa, ela não foi assim de forma é, desestruturada, ou seja, de uma vez só todo mundo foi para a cidade, ou seja, foi de forma gradativa, aos poucos, e as cidades se estruturaram, né, sem pressa para absorver os migrantes, né, tendo melhorias na estrutura urbana, como por exemplo, moradia essencial, água, esgoto, luz e aumento da geração de empregos, uma vez que a industrialização estava ali cada vez mais crescente. Então, desta forma, para você entender, os problemas urbanos não se multiplicaram tanto nos países subdesenvolvidos, né? Além disso, por haver então um aumento de fluxos de mercadorias e pessoas, o processo de industrialização também acabou por descentralizar de forma geográfica, né? Por conta disso, nos países desenvolvidos existe aí uma rede densa e articulada de cidades. Então aí essa precaução, né, dessa forma de crescimento das cidades que aí articularam-se de forma organizada, né? Então a gente tem esses problemas urbanos. Bom, e quais os fatores, né, que a gente pode dizer que foram aí repulsivos da urbanização? Anotem aí para não esquecer. Os fatores repulsivos podemos citar, né, que eles possuem aí grande importância para entender o que significa urbanização, são aqueles em que a urbanização ocorre devido à expulsão da população do campo, né, para os centros urbanos. Ou seja, esse processo ele vai acontecer principalmente por conta da modernização do campo.
que vai promover aí a substituição do homem pela máquina. É aí que começam os grandes problemas. O outro fator repulsivo da urbanização foi o que? O processo da concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos de poucos latifundiários, ou seja, os donos de grandes extensões de terras. Então, esses fatores típicos de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, sem indústrias ou com um baixo nível de industrialização, né? Lembrando, lá na década de 60, o Brasil ainda começando a crescer no campo aí da industrialização, sente isso na pele, quando o homem do campo foge para a cidade. Então, eles estão conectados diretamente às péssimas condições de vida existentes na zona rural. Então, é por conta disso, né, da estrutura fundiária concentrada na mão de poucos latifundiários, né, dos baixos salários e também da falta de apoio ao pequeno agricultor, aos pequenos agricultores, né, a técnica de cultivo, entre outros, fez com que este homem deixasse o campo rumo à cidade. Entendeu? Bom, e por esse motivo, né, aí há uma elevada transferência de população para as cidades, principalmente para as grandes metrópoles, ocasionando que muitos problemas urbanos. E estes problemas acontecem por falta do quê? Porque causa de um fenômeno urbano que é característico de muitos países em desenvolvimento, a chamada macrocefalia urbana. Mas o que é macrocefalia, professor Oswaldo? Fique aqui, anota aí para não esquecer. A macrocefalia, ela pode ser então entendida como resultado de grande concentração das atividades econômicas, principalmente de serviços. Aí você vê a população em algumas cidades acaba aí aumentando de forma expressiva, ainda que esse fenômeno ocorra também em países desenvolvidos, né? E ele tem proporções maiores nos países em desenvolvimento. Algumas pessoas ainda utilizam a expressão países subdesenvolvidos. Eu prefiro os países em desenvolvimento, que com o crescimento, né, das cidades nos países desenvolvidos, ele foi lento e bem planejado, já isso não se diz que não tenha proporções tão grandes como eram nos países em desenvolvimento. Então, nesses países, o crescimento das cidades foi, além de muito concentrado, espacialmente rápido e caótico. Estou falando nos países em desenvolvimento, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí da minha aula de hoje, da nossa aula de hoje, sobre a questão urbana, o que é a urbanização. Prometo fazer um outro vídeo, uma nova videoaula falando sobre a macrocefalia com mais pertinência, né, digamos assim, planejamento urbano, por exemplo, urbanização e industrialização, que merece uma outra aula, urbanização e meio ambiente também, que são temas, né, aí relevantes para que você possa ir muito bem aí nas provas, nas avaliações, nos vestibulares. Então, se você gostou de aprender o que significa a urbanização, só peço uma coisa: deixe o seu like e inscreva-se no canal se este vídeo foi útil para você. Eu agradeço desde já, professor Oswaldo, ver você na próxima aula. Não falte, porque eu costumo fazer chamada. Tchau!